sindicato ligado ao irmão do Lula, né? O irmão do Lula é vice-presidente desse sindicato, né? E tem uma influência muito grande. E entrou no sindicato depois que o Lula foi eleito presidente. O Lula foi eleito presidente. O pessoal desse sindicato, o presidente na época, não é o mesmo presidente de agora, o presidente na época pediu ao Lula para afrouxar o controle, negócio lá dos descontos do INSS. O Lula atendeu ele e ele empregou o irmão do Lula. Olha que maravilha, que caso clássico de corrupção, né? Sindicato ligado a irmão de Lula é alvo de operação da PF, é isso mesmo? O Sindicato Nacional dos Aposentados, cuja vice-presidência é ocupada por Frei Chico, irmão do presidente Lula, é um dos alvos da nova fase da Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira. O sindicato é alvo de mandados de busca e apreensão em seu endereço em São Paulo. Ao todo, a PF cumpre 66 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal nos estados de São Paulo, Sergipe, Amazonas, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Pernambuco, Bahia e Distrito Federal. A farra do INSS foi revelada pelo Metrópolis em uma série de reportagens publicadas a partir de 2023. Em abril deste ano, o escândalo tornou-se alvo da PF por meio da primeira fase da Operação Sem Desconto, que tem deflagrado uma série de medidas contra a organização criminosa que operava os descontos. Segundo a PF, a ação desta quinta-feira tem o objetivo de aprofundar as investigações e esclarecer a prática de crimes como inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa e atos de ocultação e dilapidação patrimonial. Um documento produzido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, vinculado ao Banco Central, aponta que o Sindinap recorreu a artifícios para burla da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos destinatários finais do dinheiro movimentado pela farra do INSS. Dirigentes da associação são acusados de ganhar comissões toda vez que um aposentado tinha seu benefício do INSS descontado pela entidade. O Metrópolis apurou que essas comissões chegavam a pelo menos 4,1 milhões de reais. Entre os beneficiários estão a mulher do presidente do sindicato, Milton Cavallo Batista de Souza, e o marido da coordenadora jurídica da entidade, a advogada Tônia Andréia Inocentini Galetti. Milton tem depoimento marcado na CPMI do INSS nesta quinta-feira. Hoje é o dia do depoimento do presidente do Sindinap na CPMI do INSS. A CPMI do INSS tem conseguido algumas informações excelentes, muita coisa nova está surgindo lá na CPMI do INSS, realmente um escândalo enorme, né? E é lógico, ainda não conseguiu ouvir o irmão do Lula, né? A expectativa de todo mundo é que o irmão do Lula seja chamado em algum momento para depor na CPMI lá do INSS, mas por enquanto não teve ainda. Agora, o presidente do sindicato do irmão do Lula vai falar hoje, né? Milton Cavallo é o presidente do Sindinap, que arrecadou 104 milhões do ano passado só com descontos associativos de segurados do INSS, né? Então você lembra que tem toda a investigação aqui mostrando que o irmão do Lula é fundamental nessa história, sim? Por quê? Porque foi através dele que o pessoal conseguiu uma maneira do Lula afrouxar os controles no INSS, né? Lembrando que logo que o Lula entrou, o INSS, a Previdência começou a afrouxar esse negócio, o número de descontos de sindicatos e de outras empresas explodiu lá no governo Lula em 2023, 2024 e agora em 2025 também, né? E foi justamente esse esquema. A gente mostrou aqui a cartinha do presidente do Sindinap na época, pedindo ao ministro do Trabalho para afrouxar esses controles, para permitir os descontos e não sei o que lá, e foi atendido, e aí ele empregou o irmão do Lula, como vice-presidente, né? Então, hoje, o sindicato não é mais o presidente morreu, mas assumiu um outro presidente lá, é o Milton Cavallo agora, e aí ele foi chamado na CPMI do INSS, vai prestar depoimento hoje. O Dino já autorizou o silêncio dele, falou que ele não precisa falar nada, não precisa responder nada na CPMI. Pode chegar lá e falar, olha só, vou usar do direito de silêncio, não vou falar nada, ele pode fazer isso. É muito possível que ele faça exatamente isso, diga que não vai falar nada porque não vai fazer uso do direito do silêncio, coisa e tal. E, de novo, né, muito estranho, porque, em tese, ele não estava sendo investigado até aqui. E lembra, se você é chamado numa CPI, em qualquer investigação, se você está sendo acusado de alguma coisa, você não é obrigado a falar nada. Por quê? Porque você não pode produzir provas contra si mesmo. É mais um princípio do devido processo legal. Então, você não pode ser obrigado a falar em nada. Você pode responder sempre falando o mínimo possível, não falando nada. E, inclusive, eu acho que essa é sempre a melhor alternativa para quem está sendo acusado de alguma coisa, né? Não ache que a sua explicação vai te ajudar. Em momento algum vai te ajudar. Só pode piorar a sua situação. Em momento algum vai te ajudar. Então, se você é acusado de alguma coisa, você não é obrigado a falar nada. Por outro lado,
Se você é chamado na condição de testemunha para dar informações sobre outra pessoa que está sendo acusada de outra coisa, você tem a obrigação de falar a verdade, você tem a obrigação de falar e falar a verdade. Se você se omitir, você está ajudando a pessoa que cometeu o crime, né? Então há uma distinção muito clara nisso daí. Se você é acusado de um crime, você não é obrigado a falar. Se você não é acusado, você tem que falar, né? E aí é por isso que talvez eles tenham feito essa operação hoje, para lembrar, algumas pessoas estão dizendo isso, fizeram a operação para lembrar que o cara está sendo acusado e coisa e tal, e aí o Dino autorizou ele a ficar em silêncio. Mas essa explicação não me convence, tá? Por quê? Porque o Dino já autorizou a ficar em silêncio, que já deu a decisão ontem. Não tem problema nenhum, já disse que podia ficar em silêncio, que não tem problema nenhum, que ele não vai falar nada. Então, não precisava dessa operação da PF aqui no Sindinap hoje para o cara ficar calado, né? Para o cara não precisar falar nada, né? Então, que diabo é isso? O presidente da CPMI também está achando estranho, que o senador Girão estranhou a operação da Polícia Federal contra o sindicato do irmão do Lula logo hoje que seu presidente seria ouvido na CPMI do INSS. Coincidências não existe. Saiu o habeas corpus dado pelo ministro Flávio Dino, inclusive colocado que ele pode ficar em silêncio. Ou seja, mas de novo, eu acho que não faz sentido isso, porque o habeas corpus já tinha. Então, assim, não quer dizer nada, ele não ganhou nada com essa batida da PF na casa dele, né, no sindicato dele. O que eu acho, e aí é uma suposição minha, eu não tenho como provar isso, mas me parece lógico, é o seguinte, o cara do sindicato, ou o pessoal tá com medo dele falar alguma coisa que implique o irmão do Lula, ou ele próprio tá chantageando o Lula, tá falando, Lula, dá um jeito de resolver meu problema aqui, porque senão eu entrego o seu irmão, pô. Vou entregar, tá chantageando. E aí o que foi essa batida policial da PF hoje no sindicato? Foi justamente uma maneira de falar, ó, olha lá, hein, olha lá que você vai falar nessa reunião hoje da CPMI, hein. Aqui, ó, a CPMI vai fazer pergunta, mas tem a polícia aqui, a polícia do Lula, a Polícia Federal do Lula pode bater, pode arrebentar tudo aqui. Pra quem nunca passou por uma busca e apreensão, é um processo bastante duro, cara, assim, é invasivo mesmo. A polícia entra na sua casa e pega qualquer coisa que ela queira, né? E assim, é realmente uma coisa muito dura, é realmente muito complicado, então não deixa de ser uma intimidação. Agora, aí você pode perguntar assim, pô, mas peraí, o que esse cara do sindicato do irmão do Lula tá reclamando e coisa e tal? Ué, tá reclamando. Todos esses sindicatos, todos esses grupos, eles estão muito chateados com esse negócio do INSS. Por quê? Porque agora eles não conseguem mais a graninha fácil. Veja, esse pessoal, eles não querem apenas sair livre do problema do INSS, eles querem voltar a descontar coisa de aposentado, eles querem voltar a roubar aposentado. Não basta simplesmente sair livre dessa lambança que eles estão fazendo, né? Então, esse pessoal dos sindicatos tá muito chateado com o governo Lula pelo fato de estar sendo investigado a CPMI do INSS. Esse cara do sindicato que tinha o irmão do Lula tem as costas quentes, tem o irmão do Lula ali. Tanto que ficou fora da investigação, né? Lembra que abriram uma força-tarefa de investigação dos sindicatos e coisa e tal, do pessoal que tá descontando? Esse sindicato do irmão do Lula ficou de fora. Mas por que foi de fora? Não tem porquê, né? Porque foi um dos que mais descontou, 104 milhões descontados aí em 2023, 2024, os que mais descontaram depois da entrada do Lula foi o sindicato do irmão do Lula. Por que foi de fora da investigação? Ninguém deu explicação. Ninguém deu explicação. Não, porque não sei o que lá. O que pode ter sido isso? Exatamente o pessoal com medo do irmão do Lula. Com medo de que o presidente do sindicato, vocês vão me investigar? Então vou entregar o cara. Então o que eu acho que está acontecendo é essa briga aí por trás dos panos. É o sindicato do irmão do Lula pressionando o Lula. E aí o pessoal do Lula, hoje, com medo do presidente do sindicato falar alguma coisa na CPMI, foi lá e deu essa ameaçazinha, mandou o PF lá pegar as coisas e, né, fazer busca e apreensão e não sei o que lá e pronto, né? Nova operação, o presidente do Sindinap será ouvido hoje pela CPMI, mas justamente hoje a PF foi na casa dele, no escritório dele lá do Sindinap e fez busca e apreensão, né? Então, me parece muito estranho, me parece intimidação. Olha lá, seu Marcelo Cavallo, não fala nada não. Não abre, Milton Cavallo, desculpa. Seu Milton Cavallo, não fala nada não. Se tu abrir a boca e implicar o irmão do Lula, a gente vai, a PF vai comer solta aí contra você, né? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Logo estarei de volta com mais informações. Mas antes de encerrar o vídeo, inscreva-se agora mesmo no canal e deixe seu like. Curta, comenta e compartilha. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.